Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio, então, nitrogênio, 28 gramas, reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Segundo esta reação, nitrogênio, gás, hidrogênio, amônia. Qual será a massa em gramas de amônia? Então, qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reage com hidrogênio suficiente para completar a reação? Essa expressão hidrogênio suficiente significa que o hidrogênio não é o reagente limitante desta referida reação, ou seja, não é por falta, não será por falta de hidrogênio, vou até escrever aqui, não será por falta de gás hidrogênio que a amônia deixará de ser formada. Vamos pensar o seguinte: a lei de Lavoisier diz que a massa final, vou escrever aqui, ó, Lavoisier, a massa final ela é igual à massa inicial. Então, a massa inicial é a massa dos reagentes. Então, 28 mais 6 deve ser igual à massa de quem? Da amônia formada. Então, a massa de amônia, a fórmula da amônia é essa, 34 gramas. Então, coloquemos aqui, 34 gramas. Agora, nós iremos fazer um cálculo de proporção. Como assim? Se com 28 gramas de nitrogênio são formados 34 gramas de amônia, então, com 140 gramas de nitrogênio, serão formados quantos gramas de amônia? Então, nós temos aqui A chamada multiplicação em cruz. então, 28x é igual a 34 vezes 140, isolando x, o 28 que está multiplicando passa dividindo. 34 vezes 140. Vamos às simplificações. Por 2 dá 14. Por 2, 34 por 2, 17. 14 dividido por 14 é 1. 140 dividido por 14 são 10. Temos, então, no denominador, sobrou 17 multiplicando 10. O resultado, 170 gramas. 46 gramas de sódio, vamos escrever aqui, sódio, 46 gramas, reagem com 32 gramas de oxigênio, formando o peróxido de sódio. Quantos gramas de sódio? Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido? Novamente, pela lei de Lavoisier, a massa final deve ser igual à massa inicial. A massa final é a massa do peróxido de sódio. Final, para a química, é referente aos produtos. Então, a massa, vou escrever aqui, do peróxido é igual a 46 mais 32. 6 com 2, 8. 4 com 3, 7. 78 gramas.
Quanto vale X? Ora, 46 gramas de sódio são suficientes para produzir 78 gramas do peróxido. E para produzir 156 gramas do peróxido, quantos gramas de sódio? Novamente a multiplicação aqui em cruz, né? Então fica 78x é igual a 46 vezes 156. X é igual. 78 está multiplicando, ele passa dividindo. 46 dividido por 156. Vamos pensar um pouco. Se não fosse 78, fosse 70. 70 vezes 2, 140. Para 156, 16. Que número que multiplicado por 2 dá 16? 8. Então, 70 mais 8. 156 é múltiplo de 78. Então, ficamos 78 dividido por ele mesmo dá 1. E 156 dividido por 78 são 2. No denominador, restam-nos 2 vezes 46. 2 vezes 6, 12. Sobe 1, 2 vezes 4, 8. 92 gramas. Qualquer que seja a procedência ou processo de preparação do NaCl, podemos afirmar que sua composição, essa palavra é importante, é sempre essa porcentagem de sódio para essa porcentagem de cloro. O que significa que a cada 100 gramas de NaCl, que é o sal de cozinha, existem 39,32 gramas de sódio e 60,68 gramas de cloro. Esta proporção definida, quem a estipulou foi Proust. Então, lei de Proust. É a chamada lei das proporções definidas. Observe na tabela ao lado as massas dos reagentes. Bom, quem são os reagentes? Eu tenho aqui nitrogênio, hidrogênio, formando quem? Amônia. Então podemos escrever aqui, ó, nitrogênio molecular, né? O gás nitrogênio mais hidrogênio, o gás hidrogênio, formando amônia. Foram realizados 3 experimentos. No primeiro experimento, a massa de nitrogênio foi 28, a de hidrogênio 6, a amônia formada 34 gramas. Segundo experimento, não nos foi relatado a massa de nitrogênio, a de hidrogênio 12 gramas, e também não foi informada a massa de amônia formada. Terceiro experimento, 14 gramas de nitrogênio, uma certa quantidade de hidrogênio para reagir com 14 gramas de nitrogênio, e também não fora nos informado a massa de amônia formada. Podemos fazer da seguinte maneira: a massa de nitrogênio do primeiro experimento dividida pela massa de nitrogênio do terceiro experimento é igual à massa de amônia do primeiro experimento dividida pela massa de amônia do terceiro experimento. Em outras palavras, 28 está para 14, assim como 34 está para D. Substituindo 28 para 14 igual 34 para D. 14 dividido por 14, 1. 28 dividido por 14, 2. Ficamos com 2D igual a 34. D igual a 34 dividido por 2
D igual a 17 gramas. Acompanhe agora uma outra maneira de pensar. O que 14 é de 28? 14 é a metade. Quer dizer que do primeiro para o terceiro experimento, a massa de nitrogênio fora colocada pela metade. Então, segundo a lei de Proust, a massa de hidrogênio também deve ter sido colocada pela metade. Metade de 6 é quanto? Divide 6 por 2 dá quanto? C igual a 3. Agora, segundo Lavoisier, a massa de amônia é a soma da massa de nitrogênio com a do hidrogênio no terceiro experimento. Então, podemos falar que D é igual a 14 mais 3, D igual a 17. 17, 17. O que apregoa a lei da conservação das massas? O seguinte, que a massa em um experimento é conservada. Ou seja, a massa final é sempre igual à massa inicial. Quando uma amostra de bombril é formado por átomos de ferro. Ferro e carbono, né? Aço, palha de aço. Mas vamos considerar aqui o ferro. Reage com o quê? O oxigênio que está no ar. E também com a água na forma de vapor, que também está no ar, ocorre a reação do enferrujamento. Então, o ferro reage com o oxigênio da atmosfera, mais a água na forma de vapor ou mesmo a água líquida, e ocorre o surgimento de uma substância que é a principal formadora da ferrugem, que é este hidróxido de ferro. Perceba que é como se o ferro, como se a palha de aço, tivesse sequestrado do ar a água e o oxigênio. Portanto, esta amostra inicial de bombril, de ferro, ela vai ganhar um aumento de massa. A ferrugem é sempre mais pesada do que a amostra de ferro que lhe deu origem. Bom, a fim de explicar o que acontece na queima do palito de fósforo, eu vou chamar a tua atenção para o seguinte: para a queima de um combustível que é o principal componente da gasolina, que é o octano. O octano está no estado líquido. Reage com o oxigênio, formando gás carbônico mais água. Olha só, gás carbônico. Esse gás ele é liberado para a atmosfera. Então, ó, a atmosfera. Aproveitando a equação química que for aqui escrita, vamos balanceá-la. Então, nós começamos assim, primeiro pensando no carbono, segundo no hidrogênio, terceiro no oxigênio. E fixando a quantidade de combustível em 1. Então, este cara aqui é o combustível, o oxigênio é o comburente. Então, vamos pensar o seguinte, primeiro o carbono. Quantos átomos de carbono tem no combustível? 8. 8 vezes 1, 8. Qual é o número que multiplicado por 1 dá 8? Ora, 8. 8 vezes 1 são 8. Ótimo, agora vamos passar para o hidrogênio. Quantos hidrogênios tem aqui no combustível? 18. Então, temos 18 hidrogênios no octano e na água apenas 2 hidrogênios. Multiplicamos a quantidade de água por 9. 9 vezes 2, 18. Por fim, a quantidade do comburente. Como é que fazemos? 8 vezes 2 são 16. 9 vezes 1 são 9.
16 mais 9 são 25. Então, haverá necessidade de 12,5 mols de O2. Agora, respondendo à questão, nós tínhamos uma certa quantidade de combustível. Ele foi queimado, virou gás carbônico e água. Essa massa dos produtos, ela foi dispersada para a atmosfera. Se esta queima fosse realizada num recipiente fechado, a massa final seria igual à massa do início. Mas, lá no palito de fósforo, vamos voltar aqui na questão. Olha lá, palito de fósforo. A queima é realizada na própria atmosfera. Então, os produtos, gás carbônico e água, na cabeça do palito tem enxofre, tem fósforo, que vão reagir também com oxigênio, formando os óxidos de enxofre, os óxidos de fósforo, vão se perder para a atmosfera. Por isso que nos dá a falsa impressão que a massa final é menor do que a massa inicial. A respeito de um dos primeiros modelos atômicos propostos por John Dalton, antecessor do modelo atômico de Thomson, assinale a correta. Então vamos lá. Este conteúdo aqui é chamado de evolução dos modelos atômicos. Então começa-se a explicar o modelo de Dalton, depois o de Thomson, depois o de Rutherford, depois o de Bohr. Para Dalton, os átomos representam estrutura interna de carga positiva. O modelo de Dalton, ele é conhecido como o modelo da bola de bilhar. Então, para Dalton, os átomos são esféricos, maciços, sem carga elétrica, indivisíveis, vamos tentar responder agora. Para Dalton, os átomos apresentam estrutura interna de carga positiva. Não, isso aqui é falso. Para Dalton, o átomo não tinha carga. Para Dalton, os átomos de uma mesma substância são idênticos, esféricos e indivisíveis. Verdade. Seu modelo atômico propõe a existência de uma eletrosfera. Não, eletrosfera é o modelo de Rutherford. Seu modelo propõe que os elétrons orbitam o núcleo positivo dos átomos em níveis de energia bem definidos. Essa contribuição quem deu foi Bohr. Seu modelo propõe a existência de uma nuvem de elétrons, em volta de um núcleo atômico. Esse aqui é Rutherford. Em um laboratório de química, o estudante investigou a influência de alguns fatores sobre a dissolução de um comprimido efervescente. Então, o experimento foi feito adicionando um comprimido a cada um dos frascos descritos na tabela a seguir. Então, frasco 1, frasco 2, frasco 3, frasco 4. O tempo de dissolução completa do comprimido foi determinado por meio de um cronômetro. Olha o tempo aqui. 36 segundos, 36, 54, 54. A estudante utilizou comprimidos idênticos e o mesmo volume de água em todas as situações. Analise a tabela e aponte quais foram os fatores analisados pela estudante. Bem, água mineral sem gás, água mineral com gás. Então, os fatores são água, a influência, da água mineral na velocidade do experimento com gás e sem gás. E também ela quis descobrir a influência do quê? Da temperatura. Então, temperatura que se realizou o experimento, a temperatura desta água mineral. Então, 2 experimentos ela fez a 25 graus Celsius. Os outros 2 ela fez a 4 graus Celsius. Quais as conclusões sobre a importância dos fatores testados na rapidez da reação?
Bem, em suma é o seguinte, ó, aqui está o recipiente, aqui a água a 25 graus ou a 4 graus, aqui o comprimido, comprimidão aqui, ó, beleza? Esse comprimido reage com a água e ele irá se dissolver. E enquanto ele se dissolve, a saída, a produção e a saída de gás carbônico. Olha só, efervescente, formação de bolhas, formação de gás. Então, na situação final, nós temos o seguinte: a água já com a coloração do comprimido e o que já acabamos de discutir agora há pouco, como houve a formação de quê? De gás carbônico, e esse gás carbônico não foi aprisionado no recipiente, esse gás carbônico foi liberado, podemos falar o seguinte, que a massa final, essa massa aqui, é o quê? Menor que a massa do início. Tudo bem? Vamos analisar se o gás acelera ou não essa dissolução do comprimido, considerando temperaturas iguais, olha só, 25 graus Celsius. A água sem gás ou com gás não interferiu em nada. Como é que sabemos? Porque o tempo da dissolução do comprimido foi o mesmo. Agora, 4 graus Celsius e 4 graus Celsius. Então, considerando temperaturas o quê? Iguais, vamos ver se a água com gás interferiu na dissolução. Sem gás e com gás, não interferiu, porque o tempo foi o mesmo. Então, a que resultado ela chegou? Chegou o seguinte, que a água mineral com gás não interferiu na velocidade de dissolução do comprimido. E qual a outra conclusão que ela deve ter chegado? Que quando o experimento é realizado numa temperatura o quê? Maior, o tempo de dissolução foi menor. Então, a temperatura mais elevada acelerou o tempo de dissolução. Vamos para a última. A molécula de amônia é constituída por átomos. Amônia está aqui. Por átomos de um mesmo elemento químico? Não, porque nitrogênio, o átomo de nitrogênio é diferente dos 3 átomos de hidrogênio. Os átomos de elementos químicos diferentes têm tamanhos diferentes? Sim, isso é verdade. Já dizia Dalton. Segundo a equação balanceada, uma de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio. Como é que eu sei que são 3? 3. Mas não foi desenhado aqui, mas são 3. Formando 2 de amônia. Aqui está desenhado uma. Podemos desenhar mais uma aqui, sem problema algum. H, H e H. Segundo a equação balanceada, o número total de átomos de hidrogênio presentes no gás hidrogênio, quanto que é o número total de átomos de hidrogênio nessas 3 moléculas? Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de hidrogênio. É 3 vezes maior que os de nitrogênio. 3 vezes maior. Vamos ver. Aqui existem quantos de nitrogênio? 2 de nitrogênio. 3 vezes maior. Por quê? 3 vezes 2 dá quanto? 6. Uma molécula de gás nitrogênio está aqui, reage com 3 moléculas de gás hidrogênio, 1, 2, 3, a fim de formar 2 de amônia? Sim.
Trata-se de uma reação química, pois houve a formação de uma nova substância? Sim, pois a nova substância formada é amônia. Verdade.